Olá, está começando aqui pela TV Legislativa, mais um programa TVL Comunidade. Hoje eu começo conversando com o professor universitário, advogado, também escritor, Fernando Henrique Becker Silva, que é nosso convidado aqui nessa primeira parte do Comunidade de hoje. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Obrigado pela sua presença aqui e aceitar o nosso convite. O senhor tem obras, livros que contam histórias, curiosidades da nossa cidade, principalmente, né? De onde vem essa inspiração, em primeiro lugar, professor? A primeira inspiração é que Blumenau é uma cidade muito rica, né, em cultura, em lendas, enfim, essa questão da cultura alemã e toda a questão que envolve a cultura alemã, ela oportuniza muitas histórias, né? E essa obra do senhor, O Segredo do Meu Avô, que já foi lançada em 2009, pode até virar curta-metragem, filme em breve, é? Exatamente. Nós estamos agora fazendo um projeto para futuramente captar recursos através da Lei Rouanet para transformar o roteiro do Segredo do Meu Avô num filme mesmo, numa curta-metragem. Bom, para quem não teve a oportunidade de ler ainda, professor, o que conta, resumidamente, esse livro do senhor, O Segredo do Meu Avô? Que segredo que é esse? O Segredo do Meu Avô, apesar do título, não é uma autobiografia, tá? Eu não sou... não é a história do meu avô, não conta a minha história aí, né? Sim. Mas é o avô da nossa geração, né? A história é um romance policial infanto-juvenil que ele explora aquela famosa lenda do que o Teatro Carlos Gomes teria sido construído para receber Hitler, que teriam vários túneis saindo para vários pontos da cidade como alternativa de fuga, né? Num eventual tentativa de assassinato do Hitler aqui em Blumenau, né? Então, basicamente, ele conta as lendas do Carlos Gomes. Exatamente, túneis. Que são famosas aí há várias gerações, né? Isso teria acontecido em que época, em que período aqui da cidade? Ele conta, o livro se passa concomitantemente em dois períodos. Ele passa na década de 30, entre 36 e 39, e a segunda parte passaria aqui também em Blumenau nos anos 2000, né? Então, seria a história de dois jovens na década de 30 que assaltariam um joalheiro em passagem pela cidade para angariar fundos para trazer Hitler para Blumenau. E eles fazem esse assalto e escondem as joias dentro do teatro. Aí o neto de um desses, porque o segredo do meu avô, né? O neto de um desses jovens, ele acha o diário do avô, então vem em busca desse tesouro. Bom, e como é que vocês vão fazer para montar um curta-metragem a respeito dessa história, né? E isso vai acontecer ainda esse ano, e quem está participando do projeto também, professor? Hoje, a ideia é o seguinte, o livro ele já tem o roteiro dele, não é roteiro, a história dele. O senhor é roteirista também, né? Sim, eu comecei agora minha carreira como roteirista de história e quadrinhos, né? De graphic novel, né? Mas já é um thriller, né? O livro já foi desenhado para eventualmente ser transformado em filme. Então a ideia seria então adaptar a parte da década de 30 para que conta a história dessa construção do teatro, né? E hoje envolvido agora nós temos o pessoal hoje da Club, da FURB, nós estamos já começando a montar a equipe tem o Eduardo Reis e Silva, que é da editora Vale das Letras, também está apoiando esse projeto. Nós estamos agora montando a equipe para formar o projeto, captar e depois transformar isso em realidade. Da Club é o Departamento de Direito. Exatamente, é o auditório acadêmico Clóvis Bevilacqua da FURB. Mariela, que é a presidenta hoje, ela está também assumindo essa participação. Bom, e até o final do ano deve sair esse curta-metragem? Esse é um projeto mais a médio e longo prazo. Imagino que nos próximos 2, 3 anos, até porque eu imagino que pretende formar esse projeto e captar esse recurso nos próximos 12, 18 meses, né, para depois começar a fazer a filmagem, né? Bom, mas Hitler esteve aqui em Blumenau? Existem documentos que comprovam isso? Mesmo na verdade, existe uma lenda, né? Isso aí é assim. Depois que esse livro foi lançado e foi feita a ampla divulgação, muitas pessoas me procuraram, né, afirmando categoricamente, olha, eu já estive em túneis secretos, tal, então me deram dicas de onde existiram esses túneis secretos. Tá? Agora, se Hitler esteve ou não esteve, ou se ele se suicidou ou não no final da Segunda Guerra Mundial, isso fica meramente uma especulação. Bom, em breve, então, teremos novidades sobre esse livro do professor Fernando Henrique Becker Silva, né, O Segredo do Meu Avô, e esse livro do senhor aqui, A Terrível Morte do Adido do Consulado Português, que fala de um detetive que também dizem que passou aqui por Blumenau. Isso, eu tenho uma convicção que toda cidade que se preze, ela tem que ter um livro sobre detetive particular e de um vampiro na cidade. Eu vou te perguntar do vampiro daqui a pouquinho. E eu tenho desde que os estudos que eu fiz sobre a história de Blumenau para poder escrever O Segredo do Meu Avô e outros livros meus históricos, eu tenho uma predileção especial pela década de 30. Né? Eu tenho uma convicção que se eventualmente não houvesse havido a Segunda Guerra Mundial, ou se Getúlio Vargas não tivesse baixado aquela portaria que proibisse o cultivo da cultura alemã, a cidade seria outra, né? Seria outra dimensão.
Então eu gosto de ambientar os meus romances em Blumenau da década de 30. Então eu conto a história do detetive que veio para Blumenau e desvenda alguns casos aqui na cidade. Bom, e isso se passou também na década de 30, e esse seu livro é de 2011, é o mais recente que o senhor tem. Sim, em 2011 eu lancei esse último romance, e em 2012, final do ano passado, eu e o Alex Ginter, que é um grande ilustrador aqui de Blumenau, nós fizemos um projeto chamado Joias para o Führer, que é um subproduto do Segredo do Meu Avô. A gente transforma parte do enredo em uma graphic novel, né? Que são esse projeto é dividido em três atos, e o primeiro foi publicado no ano passado. Nós estamos trabalhando agora já no desenho da segunda parte, que seria quando o detetive do outro livro começa a investigar o assalto desse joalheiro turco. Bom, e a história do vampiro, professor? O senhor comentou com a gente que o senhor pretende escrever também, já está escrevendo. Já estou escrevendo, né? É interessante porque quando nesse processo de divulgação, em visitas nos colégios, nas escolas, para conversar com os alunos, com a juventude hoje, sobre os meus projetos, os meus livros, eu tenho percebido que existe uma grande demanda, uma grande curiosidade pelos jovens sobre histórias de vampiros, histórias de bruxos. De repente, quem é que gosta de romance policial? Livro histórico, tal. Livro de vampiro, todo mundo levanta a mão. De Harry Potter, ou de bruxo, todo mundo levanta a mão. Eu até brinco, então eu vou escrever um livro então, de um bruxo chamado Fritz na Vila Topava, para brincar, fazer uma história de um bruxo em Blumenau. Mas, brincadeiras à parte, eu tenho um projeto de vários contos de vampiro que já estão hoje, alguns deles lançados no site www.osegredodomeuavô.com.br. Então eu conto alguns contos de vampiro que vai ser transformado em livro daqui, possivelmente no final deste ano. E como é que vem a inspiração para escrever esses contos? Como é que o senhor adapta isso ao texto, professor? Cada projeto nessa minha curta carreira, ele é interessante que ele vem, é uma plataforma diferente, um estilo de escrever diferente. O Segredo do Meu Avô é um livro escrito, ele é direcionado propositalmente para um público infanto-juvenil de 15, 16, 17 anos, em que pese ter uma grande excitação mais jovem, inclusive mais velho. Já a Terrível do Morte do Adido, ele é um livro mais adulto, em que pese também tem penetração nos jovens, mas é uma linguagem voltada para o público adulto. Já a história do vampiro, a forma de escrever já é diferente. Eu quero uma coisa bem mais moderna, muito mais coloquial do que meramente uma coisa tão formal como foi A Terrível Morte do Adido, por exemplo. Então a inspiração vem do contato com um adolescente e com o jovem adulto em sala de aula. Então veja essa turma ali. Então as histórias cercam o mundo universitário, essa questão dos vampiros aí. Legal. Professor Fernando, como é que está o projeto do senhor também em relação aos gibis, histórias em quadrinhos? O senhor escreve também Sim, gibis, faz gibis? Nesse projeto meio do Alex Joias para o Führer, o projeto demorou, então logo lancei em 2009, então até 2011 nós demoramos nesse processo de elaboração lento e trabalhoso, nós desenvolvemos outro projeto chamado Catacomics, que é uma plataforma trimestral em que nós oportunizamos para jovens artistas de Santa Catarina que lançam esses seus projetos, seus trabalhos. Então nós pensamos no mercado alguns artistas, seja principiantes ou já destacados no mercado de história em quadrinhos, e a gente oportuniza então esses trabalhos. Isso tem desde quando já, professor? Desde 2011. 2011, e como é que está o projeto? Ele está em bom andamento? Sim, nós estamos reformulando esse projeto, porque já saíram 3 edições, nós vamos fazer agora em tirinhas. Nós estamos adequando para o público mesmo, conforme a demanda do público. Legal. Professor, quero agradecer. O senhor dá aula também em universidades aqui. A gente estava comentando antes até de entrar no ar sobre a questão do direito. Até mudando um pouquinho de assunto, vou perguntar para o senhor também. A gente estava falando que hoje a pessoa completa 18 anos, enfim, ela não sabe dos seus direitos, trabalhistas, civis também. O senhor dá aula de processo civil. Era importante a escola, a educação implementar também o direito no dia a dia do aluno, no ensino médio, ensino fundamental também, professor. O que o senhor pensa disso? Eu tenho plena convicção que o Brasil ele tem esse dever, a sociedade tem esse dever de formar o cidadão. E quando se fala em formar o cidadão, é instruir ele a seguir os seus direitos. Existe um artigo na Lei de Introdução ao Código Civil que fala que o cidadão não pode se escusar de cumprir a lei alegando que não a conhece. Eu não posso deixar de cumprir a lei dizendo que eu não conheço a lei. Mas que país é esse que exige que se cumpra a lei quando não ensina a lei?
né? Então, a minha preocupação, e a OAB faz um projeto chamado OAB Vai à Escola, e o próprio da CLOB e da FURB também está tendo um projeto que vai nas escolas públicas da cidade para que tragam informações de direito para instruir essa juventude. Né? E qual seria o direito mais importante da criança, do aluno, ficar sabendo já quando ele sai da escola? O mais importante e o fundamental, diríamos assim. Nesse aspecto, claro que para o jovem, né, para a criança e para o adolescente, o ECA, que é a principal lei que regula os direitos da criança e do adolescente. Né? Mas isso, nós temos que reconhecer que existe já um ensinamento ainda que superficial no colégio sobre isso. Né? Mas noções de Código Civil são importantíssimas, né? A noção de Código de Trânsito, essa educação do trânsito começa de criança, não vai querer exigir que o cara de 18 anos comece a aprender, né? Então, a questão de... Nós falamos antes, né? Todo mundo tem a obrigação, por exemplo, de declarar imposto de renda, né? Todo mundo tem CPF, tem que declarar imposto de renda. Mas em nenhum momento se ensina no colégio a declarar imposto de renda. Então, como é que pode exigir de alguém uma coisa que não se ensina, né? Então, é importante que a sociedade se conscientize que depende dela, né? Essa iniciativa de que ensine, que instrui, que forme o cidadão. Legal. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no TVL Comunidade. Quero agradecer. Muito obrigado e até a próxima, então. Obrigado. Fernando Henrique Becker Silva, advogado, professor universitário e escritor, veio falar um pouquinho para a gente sobre a questão do direito também, mas principalmente sobre as curiosidades, histórias, contos, que estão em muitas obras também do professor. Em breve ele vai fazer uma nova obra sobre vampiros, também para quem gosta, né, de lendas, de contos, de romances, também pode acompanhar o trabalho do professor Fernando. Muito obrigado aí pela presença dele aqui, nós vamos ao intervalo e na sequência a gente vai voltar para falar sobre um blumenauense, atleta paralímpico, que foi convocado para a seleção brasileira e sobre esse trabalho também com os deficientes aqui na cidade de Blumenau. No intervalo, nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade. Lembrando que você pode ver esse programa aqui através da internet, www.camarablu.sc.gov.br é o site da Câmara de Vereadores. Vai no link da TVL e vê o TVL Comunidade a hora que você quiser, em qualquer momento do seu dia. Pode mandar a sua sugestão de entrevista, sua interação conosco através do e-mail tvlcomunidade@camarablu.sc.gov.br. Dando sequência aqui ao programa desta semana, de hoje, a edição inédita aqui do Comunidade, eu vou conversar agora com duas pessoas aqui no estúdio. Uma delas é o Júlio César Batista Ramalho, que está aqui na sua tela. Ele é atleta paralímpico, foi convocado para a seleção brasileira de futebol 7 paralímpico, e a Gisele Margot Quiroli, ela é coordenadora do programa para Desporto Escolar aqui de Blumenau. Certo. Tudo bem, Gisele? Certo, tudo bem, obrigada pelo convite. Tudo bem? Tudo. Como é que vai, Júlio? Tudo certinho? Tudo. Preparado para enfrentar a seleção brasileira, para participar, né? Enfrentar outras seleções, sub-20 a sua categoria, né, Júlio? Preparado eu não tô ainda. Tá treinando para isso? Tô treinando. Como é que veio essa convocação para você e há quanto tempo que você já treina, já disputa essa modalidade? Desde o ano passado? Desde o ano passado eu treino muito para... Juntamente com o trabalho de musculação, né, Júlio? Um trabalho do dia a dia, um trabalho de preparação física. E é um bom goleiro, Gisele? Conta pra gente. Olha, o Júlio, ele tem sim um... Ele é goleiro, tá bom? Ele é goleiro, ele é goleiro. Ele é um pouquinho tímido pra falar e ele também é um pouquinho tem dificuldade por causa, né, da dificuldade dele. Ele tem paralisia cerebral e é na modalidade 8, para explicar para as pessoas também, né? Na verdade, o futebol é a classe 8. Classe 8. Todas as modalidades paralímpicas, para a gente entender um pouquinho mais o que a gente está falando, existe uma classificação para cada atleta. Então, dependendo da modalidade, a soma, certo? A soma dessas classificações para se chegar no montante da equipe. Então, por exemplo, no futebol de 7, existe de classe 1 a 7. Então, tem que ter uma soma, certo, dessas classes para se ter um time dentro de campo. Então, tem que ter aquele comprometimento motor mais severo, que é o classe 1, juntamente com o comprometimento motor mais leve, que seria o Júlio de classe 8. O Júlio é mais leve, então. É mais leve. E participa há quanto tempo já, Júlio, do Paradesporto Escolar aqui em Blumenau? Você mora aqui em Blumenau? Você mora em que bairro?
Na Pastor. Na Pastor Oswaldo Hess. Você estuda em qual escola, Júlio? No Santos Dumont. Santos Dumont. E é lá que você treina? Só jogo futsal lá. Só joga futsal? É. Mas os nossos treinamentos, eles acontecem Na FURB. Na FURB. E também no SESI, né? Que são nossos parceiros. Aqui em Blumenau já tem essa categoria? Essa modalidade? Isso, né? De futebol 7? Não, ainda nós não temos. O objetivo é agora em 2013 nós prepararmos, né, com a divulgação, buscando um novo parceiro também, com o campo do futebol de 7, que é o campo sintético, para 2014 nós implantarmos, tanto a nível escolar e juntamente com a Fundação Municipal de Desporto, trazer o adulto também, as pessoas que têm paralisia cerebral, severa ou não, também os adultos, para a gente somar junto com adolescentes, jovens e adultos. Para quem nunca viu futebol 7, ele é como se fosse um futsal normal, são mais pessoas em quadra, né? Não, ele é um futebol normal, tem 7, né, no campo, é um campo sintético, né, Júlio? Ele não é um campo de grama, é um campo sintético e ele é um futebol normal com as mesmas regras, só que, como eu já falei, a única diferença é essa classe, essa classificação que o técnico tem que cuidar na substituição para não fugir da soma dos pontos, porque senão ele é penalizado. Mas que legal, né? Ter um blumenauense, e o Júlio é nascido aqui, Júlio? Sim. Você é nascido aqui em Blumenau, tem um blumenauense na seleção brasileira sub-20. Daqui a pouco ele pode, né, estar na seleção principal, né? Que também existe a seleção principal, né? A gente já pensa, né, Júlio, num treinamento forte. Agora a APES Blue, que é a Associação do Paradesporto Escolar, vai vangloriar recursos para contratar um preparador de goleiro, somente para ele. Por enquanto a gente faz a preparação, nós e nossos professores, mas o objetivo é sim entrar com a seleção brasileira sub-20 e quem sabe estar no Rio 2016, né, Júlio? Com certeza esse é o nosso principal foco, sendo a nossa primeira convocação para a seleção brasileira desde 2011, então estamos imensamente felizes, satisfeitos, mas também com o pé no chão, né, Júlia, trabalhando já a psicologia com ele, sobre a humildade, sobre o respeito e sobre daqui para frente muita dedicação, que eu acho que é isso que ele tem na mente e nós, como projeto, enquanto professores, estamos trabalhando isso. O Júlio, você sempre gostou de futebol? Que time que você torce? Pode falar? Flamengo. Flamengo, meu Deus. Você sempre gostou de futebol? Sim. Pô, mas não conseguiu escolher um time melhor? Não, né? Não, tô brincando. Parabéns pelo time. É um time bom, sim. Tem muitos torcedores aqui no Blumenau. E você gosta de jogar? É a sua paixão, o futebol? Uhum. É isso que você quer fazer pro restante da... Sim, só que agora também estou fazendo atletismo para fortalecer mais as pernas. Para fortalecer, legal. E isso é importante também? É importante, com certeza. O atletismo, além do atletismo, a gente faz o trabalho dentro do treinamento do atletismo, a gente tem essa parte dividida, ele faz o atletismo, faz a musculação e nós, professores, fizemos o trabalho de lateralidade, o trabalho de coordenação motora dos membros que sofrem a limitação. Então, esses membros, eles têm que, sim, ser trabalhados. Né? Às vezes as pessoas pensam, não, ele tem essa paralisia desse lado, então não pode mexer. É muito pelo contrário. Ele tem que ser estimulado para que no gol, né, nos treinamentos, ele utilize esse lado sim. Então é um fortalecimento muscular, né, através do atletismo, através da musculação e através do trabalho específico, né, no gol pelo futebol de 7. No caso do Júlio, ele tem paralisia, ele tem problemas em qual lado? Do lado direito? O lado direito, diplegia. Diplegia, né? Se chama diplegia, certo? Existe. Mesmo assim ele consegue defender, ter mobilidade, porque goleiro precisa, né, Júlio? E é muito difícil, como é que você lidar com isso? Quando o pessoal chuta no gol? No começo... Defender? Eu não conseguia pular pro lado, daí agora eu consigo, porque no treinamento. Com treinamento. Com né? treinamento, é não isso conseguia quando era menor e foi adquirido isso com o Paradesporto. Com o Paradesporto, desde 2011, apesar de 2011 ele não foi futebol de 7, ele foi meu segundo aluno em 2011, quando o projeto iniciou. Eu achei ele num campeonato, ele fazia o PAF, que é no SESI, que é o programa do SESI, PAF, o Programa Atleta do Futuro. Então lá eu achei ele e falei, Júlio, o projeto está começando e tal. E eu puxei ele e começou pelo tênis de mesa. Então depois, o projeto ele tem essa característica, né? A criança vai, faz uma modalidade e ela vai vendo as outras e vai se inteirando e vai escolhendo as outras modalidades. E logo após ele foi para o atletismo, continuou no tênis de mesa e desde o princípio, né, que é o foco do projeto, trabalhando o desenvolvimento motor da limitação dele.
né? Não tanto dele quanto de todas as outras crianças, que é o foco do Professor, projeto. hoje são quantas crianças portadoras de necessidades especiais, com dificuldades, né, deficiências, participando do programa Paradesporto aqui na cidade? Tem uma associação nova também que foi criada? Temos uma associação. Em 2012 se criou a Associação do Paradesporto Escolar, que se chama APES Blue. E agora, em 2013, gostaria até de aproveitar a oportunidade de agradecer à Secretária Municipal da Educação, né, por intermédio da diretora Roseli de Andrade e a professora Marisa Graciano, que levou o projeto à secretária, e a secretária abraçou, contratando mais profissionais. Com essa contratação, a gente conseguiu chegar às outras regiões que a gente não havia, devido às dificuldades, chegar. Então, agora, em 2013, fechamos 2012 com 27 alunos, mas em 30 dias de projeto, nós já temos 17 inscrições novas. Novas que eu digo, as crianças que já eram inscritas, mais 13 crianças. O nosso foco, o nosso objetivo em 2013 é fechar 2013 com 50 crianças. Acreditamos que elas praticam todas as modalidades são diversas? Exatamente, são 5 modalidades espalhadas por Blumenau, tanto dentro das escolas municipais, tanto quanto nos clubes e associações, como a DERG, que entrou junto com a gente esse ano, a Academia Long Life, né? A Fletur Turismo também, que entra com as passagens aéreas, nos auxiliando. Então, a FURB também, não posso esquecer da FURB, que nos ajuda bastante. Então, nesses polos, o projeto acontece dividido em 5 modalidades. Só para ressaltar para a comunidade blumenauense, são todas as deficiências, tanto física, visual, intelectual, certo? E síndromes também. E nós trabalhamos a partir dos 6 anos de idade. Né, trabalhando a psicomotricidade da criança com o lúdico, com o recreativo, com o principal intuito do desenvolvimento motor, auxiliar na concentração dentro da sala de aula, porque nós desenvolvemos isso através do esporte. Então, há no projeto hoje 2 pontas. A ponta do desenvolvimento motor da criança e aquelas crianças que sim se desenvolverem, se destacarem como o Júlio, também tem um atendimento para o rendimento, que hoje nós já temos 4, um cego campeão brasileiro, né? A Suzana também campeã brasileira com 4 ouros, então e assim vai. E o Júlio agora, que é a nossa grande alegria, a nossa primeira convocação para a seleção brasileira. Que para o esporte de maior expressão popular, que é o futebol, né? Que é o futebol. Que é o mais legal. Que é o futebol. Legal. Para a família que tiver interesse, para a gente fechar aqui, para participar do projeto, como é que faz, professora? Olha, você pode entrar em contato com a Secretaria Municipal da Educação, isso, a CEMED, e lá eles vão passar para o departamento, exatamente. E as inscrições, para ressaltar, você olhando, agora vai sair o folder, o flyer, o cartaz, tudo certinho, as inscrições são feitas no local, com o professor, né? A criança tem que ir com o responsável, com o xerox da identidade, e lá vai executar a ficha de inscrição e a gente vai fazer a triagem da criança. Obrigado, Gisele, pela sua participação. Muito obrigada. Júlio, boa sorte na seleção brasileira. Você disse que ainda não está preparado, está treinando, né? Está se preparando. Já tem o primeiro compromisso com a Sub-20, Seleção Brasileira de Futebol 7, ou não tem ainda, Júlio? Ainda não. Ainda Ninguém não? falou nada ainda. Mas logo já Logo, Inclusive, nesses dias de 4 a 11 estão no Rio de Janeiro a seleção adulta. Então, acredito que semana que vem o Comitê Paralímpico Brasileiro deve estar entrando em contato para dizer o primeiro treinamento que o Júlio vai participar. Tá. Boa sorte, tá bom, Júlio? Parabéns, pela tua iniciativa. Tomara que você esteja lá no Rio, em 2016, representando os blumenauenses nas Paralimpíadas também. Tá bom, Júlio? Obrigada. Obrigado, Gisele. Obrigada. Entrevistei aqui o Júlio César Batista Ramalho, que é atleta paralímpico de Blumenau. Ele foi convocado para a Seleção Brasileira de Futebol 7. Ele vai representar a Sub-20, né, o goleiro do Sub-20 do Brasil nessa modalidade paralímpica. E também com a Gisele, que é professora da CEMED, ela é coordenadora do Paradesporto Escolar. Eles vieram falar um pouquinho para a gente sobre o projeto que acontece aqui na cidade também. Obrigado você que esteve aqui na companhia do TVL Comunidade. Um grande abraço e até a nossa próxima edição. Até lá!